Hoje a gente tem o privilégio de receber aqui o pastor Lenine. Vem cá, pastorzão. Irmãos, pastor Lenine é também um missionário que já trabalha com os povos indígenas há mais de 15 anos, né, pastor Lenine? Ele inicialmente começou seu ministério pastoreando igreja e depois o Senhor o comissionou e ele veio lá do Mato Grosso e já há mais de 15 anos ele serve aqui como um dos professores, auxilia na coordenação das aulas aqui na escola, no Centro Indígena Canaã, que é uma escola de preparação para indígenas fazerem a missão de Deus. E além disso, Lenine também atua diretamente como missionário entre os povos indígenas e a gente quer participar inclusive disso. A gente tem, né, Lenine, combinado uma viagem aí lá para o Amazonas e para encontrarmos alguns dos nossos irmãos entre os indígenas de uma etnia específica. E vou deixar o Lenine falar, mas eu quero que vocês saibam que a gente queria trazer o Lenine aqui já faz um tempo, já faz mais de ano. Mas dessa vez eu convidei ele, inicialmente ele falou que já tinha um compromisso. Daí eu falei, poxa, não vai ser dessa vez de novo. E aí de repente ele me respondeu de novo, pastor, acho que vai dar. E aí deu certo, e ele está aqui. A gente está muito feliz de receber o Lenine. Do primeiro dia que eu vi o Lenine, eu falei, esse cara tem alguma coisa diferente. Ele é especial. Não é, Rafa? Infelizmente hoje o Andrei não está aqui, porque ele está de plantão. E ele chorou quando eu falei para ele que o Lenine ia vir pregar aqui hoje, que ele ia estar de plantão. Mas o Lenine e o Andrei já se conhecem há muitos anos, desses encontros que a missão de Deus proporciona. E o Lenine é nosso amigo a partir disso. E a gente tem procurado entender em Deus de que forma a gente pode cooperar também com aquilo que o Senhor chamou o Lenine, o Canaã, para fazer entre os indígenas. Olha, irmão, se prepare, viu? Muitos de nós aqui teremos que começar a usar pintura, cocar, comer bicho do mato, macaxeira, suco de macaxeira. O Senhor tem nos falado muito sobre os povos indígenas. Já fazem 3 anos que nós estamos orando por isso. E nós queremos participar e eu creio que o Lenine é esse irmão que vai nos ajudar a participar do que o Senhor está fazendo entre os indígenas. Amém? Fica à vontade. Amém? Graças e paz, querido. Realmente é um prazer poder estar aqui. Eu tive uma vez aqui no culto, né? Eu e minha esposa, um domingo, né? Agora mudou o horário, né? Para amanhã. Mas é uma alegria nossa, é um prazer nosso de podermos estar aqui. O Andrei, como o pastor já falou, um amigo. Eu lembro dela carequinha, né? Pequena, agora está aí, cabeluda, grande, pulando, né? Eles estiveram na minha casa em Cuiabá, um período que o Andrei estava no Mato Grosso, ali em Vila Bela, né? Nós tivemos a oportunidade de ir lá também no trabalho dele e conviver ali um tempo. Mas é um prazer nosso. Sou cuiabano e tem uns cuiabanos aqui. Minha tribo, a tribo do Chape Cruz está aqui, né? Isso é bom. Obrigado. Isso é muito bom, né? O pastor falando sobre obediência. Eu estava ali pensando, eu orei a Deus quando ele falou sobre para eu estar aqui. E sempre eu peço a Deus, o Senhor confirma, porque a palavra. E na ministração do louvor, o irmão citou o texto que eu vou ler daqui a pouco. Deus, ele é fiel. Aí o pastor fala de obediência.
Eu quero dizer para os irmãos que eu fui muito desobediente à voz do Senhor. Eu desobedeci. E a desobediência, ela gera consequência. E as consequências, ela dói, né? Meus pais não eram evangélicos. Só um pequeno testemunho para a gente poder, os irmãos entenderem um pouco. Meu pai vem de uma origem católica, minha mãe de uma origem espírita. Então nós não conhecíamos o evangelho. E meu pai bebia muito, né? Quem é de Cuiabá conhece o bairro Araés. Eu sou nascido ali, o bairro de onde eu fui criado é o bairro Araés, em Cuiabá, Rua João Batista Leite da Silva, bem próximo à feirinha da mandioca, né? Antigamente chamava uma subida lá de Pito Aceso, não sei porquê, não sei se a turma pitava muito ali, próximo à Avenida Mato Grosso. E eu devia ter ali meus 8 anos, 9 anos de idade, quando meu pai bateu o carro dele no carro de um missionário. E meu pai, bêbado, bateu o carro nesse missionário, no carro do missionário, uma Kombi. E esse missionário, ele tinha uma livraria evangélica, ele tinha a Kombi como a livraria ambulante, ele viajava e vendia os livros. Mas uma coisa que ele falou para meu pai, falou: se o senhor for na igreja domingo, o senhor não precisa pagar o concerto. Você acha que papai ia perder essa oportunidade? Né? Dizem que o bêbado não raciocina, mas não é verdade, não. Isso foi numa sexta-feira, finalzinho da tarde, na Avenida Mato Grosso, no começo da Mato Grosso, com a prainha. E aí no domingo, geralmente a gente acordava tarde, que era o dia de folga, não tinha escola, não tinha trabalho. Meu pai levantou cedo, nos chamou cedo, porque a escola dominical na igreja era 8 da manhã, lá no Porto, na rua João Felipe ou Felipe, alguma coisa, bem perto onde era a primeira igreja da Quadrangular, acima um pouquinho. E aí saímos para lá, eu achei que nós íamos passear em algum lugar. Cheguei naquele lugar, querido, estranho, um povo estranho, uma veiarada, era as ovelhas mesmo, sabe? Tinha um grupo de tudo cabeça branca assim. Eu falei: meu Deus do céu, aonde meu pai veio trazer a gente? Eu fiquei olhando aquilo, esquisito, umas criançadas, e tudo sentadinho, eu não parava, eu era muito arteiro, e eu olhando aquilo, falei: rapaz, mas que coisa esquisita é essa? Aí cantaram os hinos, fui para a classe, foi a primeira vez que eu ouvi falar de Jesus. Mas eu falei: rapaz, esse negócio não é para mim não. Aí meu pai converte, um tempo depois, minha mãe, demorou mais um pouco, começamos a frequentar a Igreja Cristã Evangélica do Brasil. Na época ela era coordenada pela Missão Saim, a Sul de América, que tem o AMI hoje lá na Chapada, onde é uma escola também de treinamento. E eu fiquei achando muito estranho aquilo, porque não era comum ir à igreja. Mesmo meu pai sendo da igreja católica, ele não ia. É aquele católico só de nome, né? Mas ele não ia à igreja. Mas tinha origem evangélica. O meu avô, ele era da igreja presbiteriana de Rosário Oeste, Mato Grosso. Então tinha uma linhagem na família. Por outro lado, estavam distantes do Senhor. Queridos, depois que meu pai converteu, as coisas foram mudando. E aos 10 anos de idade, numa sala de tarde, naquela época tinha escola dominical, depois à tarde tinha um trabalho com as crianças, e era longe, morávamos longe. Para ir até a igreja nós íamos andando, voltava a pé. Então era bem abençoado o negócio. E naquela tarde, aos 10 anos de idade, a professora daquela classe da tarde de crianças perguntou quem queria aceitar Cristo como Salvador. Aí eu ergui minha mão. Falei: eu quero. Eu preciso desse Jesus. Que há 2 anos, com 8 anos de idade, eu não queria. Aos 10, Deus moveu, a salvação chegou na nossa casa. E mudou a nossa história. Mas aquele acidente, eu não podia imaginar que lá no futuro tinha um sentido. Esse missionário era filho de um outro missionário
que foi o pai dele, foi o primeiro missionário que entrou nos povos Chavante. Eu fiquei pensando, mas que coisa louca é essa? Né? Meu pai bate no carro do missionário que trabalha com povos indígenas. Aí depois a gente convive com isso. Eu fui para Mato Grosso do Sul, em vários retiros, entre o povo terena, entre o povo Cadiuel, entre o povo Kaiowá. Aos 14 anos, uma mensagem de um pastor terena, ele fala o desafio de missões. Eu entendi o meu chamado, falei, eu vou, eu quero. Aí foi feita uma fogueira, e aí ele falou assim, aquele que sente Deus chamando você para uma obra específica com os povos indígenas, você pega um toco aqui, vem aqui e joga no fogo. Eu fui lá, levantei, peguei, joguei, aos 14 anos. Isso foi no carnaval daquele ano. Voltei para Cuiabá. Eu trabalhava nessa época, a gente podia trabalhar de carteira assinada, não tinha tanta dificuldade, né, como adolescente. Falei, rapaz, vamos largar a mão desse negócio. Vou deixar quieto esse negócio. E afastei da igreja. Comecei a beber, andar com turma. Quem é de Cuiabá sabe, tem a turma do Dom Aquino, turma da Cruz Preta, turma não sei de onde. Eu fazia parte da turma do Inferninho. Olha o nome dos grupos. Quem lembra do Inferninho lá do Araés? Já ouviu falar? Então, lá atrás, 14 anos, andei com esse grupo. A só vantagem é que a gente não tinha arma. Ou você era bom de braço ou de perna. Ou você batia ou corria. Aí você tinha que ser bom. Me envolvi, bebi, fiquei fora da igreja um período. Depois eu retornei. Falei, não, eu não posso fugir daquilo que Deus me chamou. E aos 17 anos eu fui para a escola de missões em Aquidauã, na Anastácio, Mato Grosso do Sul. Estudei no Instituto Bíblico Cádiz Barnea, que é direcionado pela etnia terena. Fiz 3 anos de curso bíblico lá. Depois eu fiz a complementação teológica no CETESEB em Anápolis, pela minha igreja. Terminei o meu curso, bacharel em teologia. Fui pastor por mais de 20 anos, da igreja local, mas sempre fugindo do chamado. Pastoreei 15 anos no estado de Goiás e sempre, fugindo. Fiquei mais de 20 anos sem entrar dentro de uma aldeia. Casei em 87, em 89 nasceu nossa primeira filha, depois em 92 a segunda filha, tenho 2 filhas, hoje casadas. A primeira filha, Bruna, já nos deu 4 netos, já aumentou a comunidade, né? Meu genro, eu tenho os 2 genros, são índios, da tribo terena, aí, como índio, eles querem a comunidade deles, né? Então, ele já tem a aldeia dele, já tem a tribo dele, 4 filhos. A minha segunda filha casa, os irmãos ano passado ouviram um pouco disso, né? Minha filha caçula casou com o tio do marido da Bruna. Aí virou uma confusão, né? Mas casaram, ela estava grávida, infelizmente ela teve um aborto espontâneo, em abril perdeu a criança. Mas Deus tem honrado a vida. Então eu tenho 2 genros indígenas. Eu fui pregar em São Paulo um dia e falei, mas o senhor é louco, pastor. O senhor deixou sua filha casar com um cara do mato. Eu falei, antes do mato do que, né? Melhor. Pelo menos é homem, né? Casou. Não é verdade? Agora, os caras acham que, lógico que dentro das etnias tem onça, tem cobra, tem tudo, né? Porém, Deus abençoou a vida das minhas filhas. Mas quando o pastor falou da obediência, eu fugi, querido. Fugi muito. Em 2010, quando o pastor Mário me convidou para pregar aqui no Congresso de Missões, eu falei para ele, pastor, é o seguinte, é meu amigo, formou comigo, estudamos juntos. Eu tive no batismo dele, eu lembro quando o pastor Mário se converteu. Pastor Mário, ele era chefe de gangue também. Pastor Mário é terrível. Ele está santinho assim, mas ele já foi ruim. Eu estou falando aqui, mas quando ele vier aqui, não conta para ele não. Brincadeira. Mas
Deus mudou a história dele, é o meu amigo. Quando mais precisei, ele acolheu. Aí em 2010 ele me convida. E eu vim para Rondônia, nunca tinha vindo em Rondônia. Conhecia Rondônia por causa do trabalho. Eu trabalhava na Colibri Transporte. Quem lembra da Colibri? Os mais velhos aí, os mais novos também. Eu trabalhava na parte da transportadora da Colibri. Eu era encarregado do armazém, do transporte. E eu conhecia Rondônia na palma da mão pelo mapa. Nunca tinha vindo. Aí eu vim em 2010. Aí veio o conflito. Ele queria que eu fosse para a aldeia. Eu falei, pastor, eu não posso. Eu não vou. Porque eu sabia o que ia acontecer. Então eu não queria ir. Vamos e tal, insistiram. Tinha os irmãos de Ibitinga. Vamos, pastor Lenine, vamos para lá. Lá é joia demais. Eu falei, gente, não tem energia, não tem banheiro, meu joelho não dobra. Eu pus um monte de desculpa. Já viu a casinha, né? O banheiro é aquele tiro certo. Agora, como que vai no tiro certo se o joelho não dobra? O buraco está lá, e aí? Eu falei, não vou. Eu sei a realidade, não vou. Porém, lá não tinha o tiro certo, tinha banheiro, eu não sabia, também não me falaram. Tinha o vaso, e eu pus todo tipo de desculpa. Aí, eu vou. Julho de 2010. Entrei, depois de 20 anos, dentro de uma comunidade indígena, Reserva Rio Branco, aqui, acima de Alto Floresta, onde tem mais de 9 etnias dentro desse contexto. E quando eu entrei, aí eu falei, e agora, pastor? Eu não tenho barraca, não tenho onde dormir. O missionário que estava lá é um flamenguista de primeira. Aí ele falou para mim, não, empresta a barraca para você, pastor. Ah, beleza. A barraca por fora vermelho e preto, por dentro preto e vermelho. Eu falei, como que um São Paulino vai entrar na barraca de flamenguista? É só prova, irmão. Pensa numa prova. Aí eu fui, passamos aquele dia, fiquei debaixo de uma árvore, mas naquela noite, Deus falou comigo. Deus me pôs naquele lugar e a coisa foi apertando, a palavra dele começou mansa, pastor. Começou mansinha, meu filho, meu amado, mas depois a coisa foi arrochando. Ah, seu covarde, até quando você vai ficar sem fazer a minha obra? Ou você vai, ou eu te trago para casa. Eu falei, então eu vou. Os irmãos sabem qual era a casa que ele estava falando. Falou, se você não for, você vai morrer. Eu estou vivo, não estou? Estou aqui. A desobediência gera consequência, querido. Eu sofri por mais de 20, não sofri por causa do ministério, sofri por causa da minha desobediência. Eu fui pregar no estado de Minas, na Assembleia de Deus, fugiu o nome da cidade, aquelas 3 perto do triângulo ali. Berlândia, né? Como diz o mineiro. Em Berlândia. E aí o pastor falou, eu quero que você vá na casa da minha sogra. É uma irmã de oração. Eu falei, pastor, deixa quieto. Vamos deixar quieto. Ele, não, vamos lá. Ela é de oração, é da Igreja de Deus do Brasil. Eu falei, tá bom. Quando chegamos lá, ela ficou me olhando, uma senhora morena, forte, ficou me olhando. Eu falei, meu Deus do céu, é hoje que eu vou apanhar. Aí Deus começou a usar aquela irmã para falar comigo. Lá nessa época, Deus já tinha me falado que eu estava com covardia. E ela falou, pastor, antes do senhor chegar aqui, Deus me mostrou o senhor dentro de um plantio de uva, carregando na cabeça um cacho de várias uvas na cabeça. Porém, no final, o senhor entrou no funil. Deus vai abençoar, mas o senhor vai passar pelo funil de Deus. E quando terminar essa prova, Deus vai trazer você de volta para aquilo que Ele te chamou. E de fato, querido, eu entrei no funil, é boca grande. Mas depois foi apertando. Eu perdi minha casa, perdi meu carro, sabe? A coisa foi indo. A igreja me pagava muito bem. Falou, pastor, nós vamos ter que diminuir seu salário. Falei, irmão, 50% a menos.
Falei, tá bom, né? Fazer o quê, né? Aí passou 2 meses, pastor, nós vamos ter que reduzir mais um pouquinho, 30%. Falei, irmão, aí já o negão aqui não vai aguentar. Mas eu sabia que era o tratamento de Deus. Eu sabia que Deus estava falando comigo, mas mesmo assim, não. Eu sou crente aqui, eu sou tocha, né? Jejum, oração, para ver se mudava o quadro, né? Monte, e vai. 2006 eu mudei para o Tocantins. Lá eu fui trabalhar numa funerária. Era supervisor de vendas de uma funerária. E ali Deus me mostrou muita gente morrendo e tal. E mesmo assim, lá os terminais, é tudo nome de etnias. Falei, mas rapaz, eu sou perseguido mesmo, não é possível. É nome de uma aldeia, nome de outra, e povo não sei de onde. Os terminais de Palmas. Não sei se mudou hoje, mas na época era. 2009 eu voltei para Cuiabá. Falei para minha esposa, cessou meu ministério. Não vou mais pastorear, não vou fazer mais nada. Eu vou para Cuiabá e fica tranquilo que eu nunca mais vou tirar você de Cuiabá. Entrei na empresa. Trabalhou 30 dias, a empresa faliu. Faliu a empresa, irmão. Sabe o que minha cunhada falou? A irmã da minha esposa falou assim: você é o culpado. Eu? É você, Lenino, o culpado, porque você não está obedecendo Deus. Até a empresa fechou. Falei, misericórdia, hein? Aí aparece um outro amigo chamado Henrique Terena, pastor presidente do Complay. Foi lá na minha casa e falou, eu preciso da sua ajuda aqui em Cuiabá, para visitar as igrejas. Você é conhecido, você tem amigos. Eu falei, não, Quinho, vamos deixar desse negócio. Ó, teimando de novo. Tem algum teimoso aqui? Cuidado. Uma hora Jeová vai te pegar. Aí, meu amigo, vai doer. Mas é para o seu bem. E é para o nosso bem. E para a proclamação do Evangelho. Aí, eu fui ajudar o Complay por um tempo. Foi quando o pastor Mário me convidou para vir. Entrei na aldeia, na Reserva Rio Branco, entre o povo Tupari, Canoé, Campé, Saquirapiá, Jabuti. São algumas das etnias que ali moram. 2010 para cá eu estou aqui. Não voltei mais. E falei uma coisa para Deus. Falei, agora com a minha esposa, aí é o senhor. Eu não vou falar não. Eu disse para ela que eu não ia tirá-la de Cuiabá. Então, o senhor se vire lá. Olha, ainda quer dar ordem ainda, né? E de fato eu não falei para ela vir comigo. E passaram-se o tempo, minha filha foi para a faculdade, a mais nova, a mais velha já estava morando aqui em Pimenta, veio comigo, a mais nova ficou, minha esposa trabalhava, eu fiquei 2 ou 3 anos sendo mantido por ela, era com a Bruna, depois a Bruna saiu da empresa, veio para cá, eu não tinha sustento, não tinha salário nenhum. Pastor Mário às vezes pagava minha passagem, que ele também estava num período de reconstrução também da vida ministerial. Aquela luta, ia de ônibus, voltava de ônibus, quebrava. O Catura era melhor antes, agora está quebrando mais. Mas quebrava na estrada. Polícia Federal um dia queria me prender, disse que eu era suspeito, ali em Vilhena. Eu falei, mas suspeito de quê? Ele falou, não sei, mas você tem uma cara de suspeito. Eu falei, mas rapaz... Falei, não estou entendendo esse quadro não, né? Aí me liberou depois, puxou minha capivara, não acharam nada. E o tempo foi passando, Deus foi começando a honrar. Em 2011, eu passei a fazer parte da agência missionária chamada Missão até os confins da terra. Ela tem essa visão de alcance do Evangelho a todos os povos. E começamos a ajudar o pastor Mário no planejamento do começo da escola, aonde nós iríamos trazer indígenas de todo lugar do Brasil para estudar, para se prepararem para o avanço do Evangelho. Março de 2013, deu-se início ao Centro de Treinamento Educacional Canaã. Já há 10 anos, nós temos ensinado os povos indígenas
Eu falei para Deus: Deus, eu não consigo ir nas nações indígenas, em todas elas, mas eu preciso estar num lugar onde eu posso ser bênção para todas elas. Nós estamos com 13 etnias ali em Pimenta Bueno. 13. De Mato Grosso, do Acre, do Amazonas, e temos um peruano, um Caxinauá do Peru. E deve vir para o próximo ano do Peru mais 2 casais e mais algumas pessoas dessa tríplice fronteira. Deus tem aberto portas. O Centro Canaã tem sido abençoado. Nós estamos agora no Congresso de Mulheres. Tem mais de 300 mulheres lá, fora os homens. Homem é meio teimoso, vai mesmo, né? Quer nem saber, aí vai para cozinhar. Se enrolar, achou que ia só ficar na rede, então suando a camisa lá, trabalhando. São 300 irmãs indígenas e não indígenas que vieram para esse encontro, de todo lugar do Brasil. Nós já formamos mais de 70 alunos. A maioria estão envolvidas no seu campo. Caxinauá, Palmari, Chavante, Zoró, aqui da região, Tupari. Essas pessoas estão envolvidas, querido. Eu não posso entrar. Nós não podemos morar na aldeia, mas eles podem. Não há uma lei que proíbam eles de ir visitar os seus parentes. Não existe lei. Embora a ministra agora, a Guajajara, tentou, né, fazer isso. Não estou falando mal, não é político aqui, querido. Mas ela é a ministra que é envolvida com os povos indígenas. E ela fez um documento para proibir os missionários, igrejas, de entrarem. Não passou, graças a Deus não passou. Não foi aprovado. Mas o Casai Cesai, o Centro Canaã tem abençoado o Casai daqui de Cacoal, o Casai de Alta Floresta e de Vilhena, com remédios. Nós temos sido parceiros da FUNAI. Uma igreja de São Paulo manda os remédios. Pastor Mário liga para o Casai, eles vão lá, buscam os remédios. Nós temos sido parceiros. Em vez de briga, nós nos ajuntamos para que Deus abençoe. Eu tive no Acre, lá em Assis Brasil, agora em março. Fui visitar e conheci o cacique, um dos caciques do povo Manchinere. Ele não aceita o evangelho dentro da comunidade, mas já tem igreja lá. Ele pode até não querer, mas a igreja está lá. E tem missionários que estudaram aqui, que estão lá. Então ele não pode brigar com os missionários, porque eles são Manchinere. E aí eu fui visitá-lo, pastor Reverendo Luiz. Fui visitá-lo. Aqui na cidade de Assis, lá na cidade de Assis Brasil. E ele estava numa casinha pequena, porque eles vivem, às vezes, tipo cortiço, né? Em alguns lugares que eles vão, para o aluguel ser mais barato. Eu cheguei lá, estavam todos sentados no chão, porque não é comum mesa, cadeira, chão, café, pão, tudo ali. Aí eu cheguei junto com o casal de missionários que estudaram aqui. Aí eles, no idioma, eu entendi que ele falou professor. Falei, deve ser eu. Eu acho. E falou tal. Aí o cacique falou para mim assim: o senhor pode sentar um pouquinho. Até então eu estava em pé. Aí ele pegou um copo cheio de manteiga, baba para o lado, pão, casca de pão, pôs o café e falou: o senhor toma? Eu falei, toma, sem problema nenhum. Peguei o café, engoli casca de pão, deve ter engolido baba também, só pode, não sei. Mas tomei o café. E falei para ele assim: eu posso pegar um pedaço de pão? Ele falou: o senhor come? Eu falei: como? Claro que eu como. Aí peguei um pedaço, comi, também mais café. O café geralmente é muito doce, né? E comi com ele ali, conversamos um pouco, um cara muito político. Conversou, muito inteligente. Conversou. Aí eu falei para ele assim: senhor Alberico, eu posso orar pelo senhor? Ele me olhou, que ele tinha sido atingido por raia, né? Furou a perna dele estava desse tamanho, inchado. Eu falei: eu posso orar pelo senhor? Ele falou: pode. Meio na marra, né? Orei por ele e falei para ele assim: eu quero visitar o senhor novamente. Não, professor, pode me visitar, mas na sua casa. E peguei na mão dele e apertei. Falei: agora ele vai ver a unção de Jeová na mão dele. Apertei, irmão. Ele olhava para mim assim: o senhor pode sim, porque ele proíbe do missionário entrar na aldeia. E eu apertei.
Sabe o que ele falou depois? Esse professor é muito esperto. Ele me pegou. Sabe por quê, querido? Porque agora ele tem um compromisso comigo, de eu visitá-lo na aldeia. E ele passou uns dias para ir para a aldeia. Ele não queria, com medo de eu ir. Mas Deus, eu era para ir agora em julho agora, mas eu tive um problema de saúde. Encontrei o pastor, Isaías lá no Cristal, estava com sonda, tive um problema sério na próstata, tive que fazer uma cirurgia, retirou a próstata toda infeccionada que estava, ela inchou, foi a 131 gramas. Eu estava indo para um compromisso, pastor, de missões. Eu ia pregar na igreja em Fernandópolis, São Paulo. Depois eu ia para Ibitinga, São Paulo. Depois eu ia para Goiás. Aí na volta eu ia passar entre os Parecis, aqui em Sapezal, mas antes em Juína, entre os Riquibaxa. Mas na ida eu passei mal, fiquei com a urina presa por mais de 7 horas. Entre Pedro Neca, um posto que tem indo de Pedro Neca a Cuiabá, no maior sufoco, não consegui urinar. E minha esposa não dirige. Chegou um momento que Deus usou ela, porque a dor foi tão grande, mas tão grande, que eu soltei o volante do carro. E aí ela controlou e foi puxando o carro para sair assim da BR, e eu quase entro debaixo de uma carreta. Deus, ele é muito fiel, né? Deus, ele cuida dos seus. Sabe, querido, eu saí daqui de Pimenta, era 3h30 da manhã. Eu ia chegar por volta das 2 da tarde, 3 horas em Cuiabá, tranquilamente. Cheguei por volta das 18 horas. Ela ligou para a irmã dela, que é enfermeira do pronto-socorro em Várzea Grande. Ligou para ela, fui direto para o pronto-socorro. Fiquei lá das 7 da noite até 1 hora da manhã. Depois eu fui para a casa de um amigo, do pastor amigo nosso. Isso foi na sexta-feira. No domingo eu voltei para o hospital, fiquei internado. Me colocaram sonda novamente. No outro dia, e estava muito lotado o hospital. Desse jeito não vou nem pregar, né, pastor? Mas só para os irmãos entenderem, Deus é fiel. O SUS não tinha vaga. Tentaram de todas as formas, pastor Isaías, me encaixarem no SUS, não conseguiram. Aí o outro pastor da presbiteriana falou: você vai no meu médico. Pagou a consulta, fui no médico dele, urologista, e ele falou: olha, nós vamos fazer um exame para ver como está a sua próstata, mas vamos dar um remédio para ver se ela controla. Não controlou. 3 dias depois voltei lá com os exames. A próstata 131 gramas, uma pedrinha no rim esquerdo. Falei: rapaz, o negócio tá apertado. Aí ele falou: só que aí a cirurgia, senhor Lenine, ela custa 22 mil, tudo. Falei: tá bom, doutor, depois a gente conversa. Cheguei lá na casa do pastor, falei: pastor, eu preciso de um milagre. Eu preciso de um milagre. Eu não tenho. Só se eu vender meu Uno. Aí vai dar. E tentaram pelo SUS novamente, tentaram no SUS em Goiânia. Aí me encaminharam para um outro médico, pastor da igreja Videira lá de Goiânia. Ele falou: pastor, missionário, seu problema é cirurgia mesmo, mas aqui em Goiânia é 70 mil. Falei: Jesus dos crentes, e agora? Mas em 13 dias eu vi a mão de Deus agindo. Em 13 dias levantou-se o valor. Os irmãos, família, amigos, igrejas, sabe, levantaram ajuda e eu consegui fazer a cirurgia. Tem 33 dias que eu fiz a cirurgia, chamada HOLIP, que é pelo canal da uretra, não tem corte nenhum. O médico me liberou para dirigir semana passada. Estou bem, graças a Deus. Ele já me liberou para visitar, para pregar. A minha viagem no Amazonas é 17 horas de canoa. Então, agora eu já posso ir, mas a família não... Esposa, a gente tem que ouvir, não tem jeito de teimar com a mulher, dá problema, né, reverendo? Dá problema. Você teimar com a esposa é fria. Então ela falou: você não vai. Eu falei: tá bom, não vou. Era para me ter ido agora. Eu falei: vou lá no Amazonas. Ela falou: você não vai. Mas o médico já liberou, ele liberou, mas eu não.
Porque quem vai sofrer depois é eu. Falei, é verdade. Então vamos ficar quieta, né? Em casa. Aí o médico ligou para mim, ela ouviu a conversa. Aí ele falou para mim assim: você já pode viajar, mas vamos deixar para depois da segunda semana de agosto para você ir para as aldeias. Falei, tá bom. Ela falou, falei para você? Falei, tá bom, meu amor, já doeu, né? Tá bom. Aí, a partir, pastor, da segunda semana de agosto, eu já posso ir para a aldeia. Lá, como o pastor falou, além do trabalho aqui no Canaã, tem um trabalho com os Apurinã no Amazonas, já há 8 anos. E lá foi um desafio também, porque eu dou aula também de missões lá no Canaã. E eu estava numa aula, 2017, e a aluna disse para mim assim: é fácil falar de missões, é fácil falar do avanço do Evangelho, é fácil isso, é fácil aquilo, mas ninguém vai na minha aldeia. Falei, como assim? Ela chama Débora. Como assim, Débora? Falou, professor, lá é muito longe, ninguém visita a gente. Eu vim para cá porque eu estou na cidade. E o missionário que trabalha com a outro grupo Apurinã que me mandou. Mas lá não vai ninguém. Eu fiquei 3 dias sem dormir. Falei, eu não vou responder, não vou responder, não vou responder, não vou responder. No terceiro dia, vou responder. Não tem jeito. Aí eu falei para ela, filha, eu vou lá visitar vocês. Aí ela começou a chorar. Falou, pastor, professor, não brinca comigo. Falei, eu não estou brincando. A formatura aqui é 10 de dezembro. Dia 11 de dezembro eu estou saindo de Pimenta Bueno para Lábrea, no Amazonas. E ela chorou ali, nós choramos, a sala chorou. E eu falei, Deus, e agora? Eu falei que eu vou, mas eu não tenho 1 centavo para comprar nem uma balinha. Porque custa caro essas viagens. Não são baratas. O pastor sabe disso, os irmãos sabem disso. O custeio por uma viagem até onde eu vou, agora aumentou mais, não fica por menos de 8 mil reais. Combustível lá, se aqui está 6 e pouco, lá já deve estar 9 o litro da combustível da gasolina. 10 reais o diesel. Então quando usa diesel e gasolina, a coisa vai lá em cima. É 200 litros de combustível toda a viagem. Fora alimentação, fora passagem, e aí vai. E dia 11 de dezembro de 2016, eu cheguei em Lábrea, mas não consegui ir para a aldeia. Voltei em maio, aí eu consegui entrar na aldeia, tive a permissão de entrar. E nós estamos lá até hoje. Nós temos hoje 40 pessoas salvas em Cristo Jesus, já foram batizadas, são membros da igreja. Estamos construindo a igreja, porque Deus é fiel. A obra é dele. Nós temos é que obedecer. A obra é dele. Não é minha, não é tua, é dele. Nós estamos debaixo da ordem dele. É ele que nos chamou. É ele que nos transformou. Foi ele que tirou-nos do lamaçal de pecado. Salmo de número 40. Ele nos tirou do lamaçal de pecado e colocou nossos pés sobre uma rocha. Quem é essa rocha? É ele. Quando o irmão falou da plenitude, é esse Senhor. Quando ele fala para os discípulos, Mateus 28 ali, no final, ele diz assim: foi-me dada autoridade aonde? No céu e na terra. Aí ele diz para os discípulos: foi-me dada autoridade no céu e na terra. Se ele é autoridade no céu, se ele é autoridade na terra, querido, por que é que eu não vou fazer? Por que é que eu não vou? Por que é que eu não dou o passo de obedecer, de dizer para ele: Senhor, eu vou nas nações, ou seja na África, ou seja entre os hindus, ou seja entre os indígenas, ou entre os quilombolas, ou entre os surdos e mudos, não importa, o importante é ir. Há 2 anos atrás, eu visitei uma igreja em Goiás. E quando um amigo convidou para ir lá, entrei no escritório do pastor e falou para mim assim: ó, vou dizer para o senhor 3 coisas. Eu não conheço o senhor,
o senhor não vai falar, e o senhor não vai dar, e nós não vamos dar uma oferta para o senhor. Eu falei, tá bom, amém. Sem problema nenhum, pastor. E somos a mesma denominação. Mas não, falou isso. Falou, participa do culto. Falei, sim. Quando eu saí da sala dele, Deus falou para ele, quem é você? Quem é você para determinar as coisas da minha obra? E ele vive essa ideia do chamado. E aí ele chorou lá, saiu do escritório, foi até mim e disse, pastor, me perdoe, o senhor vai falar. Eu vou te dar, como não estava programado, eu vou te dar 20 minutos para o senhor apresentar o seu trabalho. Falei, tá bom. E aí ele me deu a oportunidade de 20 minutos, mostrei o trabalho do Canaã, mostrei o trabalho, falei e tal. E ele tinha dito que não ia dar nenhuma oferta. Eu também não busco. Um dia ligaram, só cobra quanto? Eu falei, gente, então ó, cancela esse negócio. Negócio de cobrar, não existe isso para mim, de cobrar. Eu quero 10 mil para me pregar lá. Não é do meu feitio. E aí, falei, quando terminei, mostrei tudinho. Ele falou assim, pastor, passa ali e deixa seu pix com aquela irmã. Eu falei, tá bom, pastor. Não ia falar, não te conheço, e você não vai receber nada. Só Deus sabia a luta que nós estávamos. Eu tenho um neto que precisava fazer uma cirurgia e estava faltando R$2.500 para a cirurgia dele. Naquela noite, Deus supriu a necessidade. Porque Deus é fiel. Às vezes nós temos medo. Ele já diz, olha, eu sou o Senhor no céu e sou o Senhor na terra. As pessoas, sou eu que faço elas entenderem, através do seu Espírito. Não é através de mim, não é através de, é através dele, querido. E aí, quando ele diz que tem autoridade, poder, eu tenho visto ao longo desses anos que ele é um Deus de milagre. Sabe por quê, querido? Eu já vi uma mulher com câncer no útero ser curada. Nós oramos, a igreja orou. Os irmãos não sabem o poder da oração da igreja. Nós oramos para aquela senhora. Ela estava com câncer documentado, não era nada falado assim, eu acho que eu sou, não, resultado na mão. Ela era líder da igreja católica da cidade. Ela me procurou no culto, nós estávamos no culto de oração. Ela entrou em pranto dizendo, pastor, orem por mim que eu vou morrer. Eu falei, não, a senhora não vai morrer, nós vamos orar. Ela não tinha dito que estava com problema. Eu falei, Deus, eu quero repreender esse espírito canceroso no útero dessa mulher. Aí que ela entrou em pranto, que ela não tinha falado o que era. Deus, Ele sabe, Ele conhece. E sabe o que aconteceu na cidade de Jucimeira? Essa mulher, líder, com seus filhos, abraçaram o Evangelho, se converteram. Aqueles que carregavam a imagem, hoje são pregadores do Evangelho. Porque Deus é fiel. Ele é Senhor no céu, Ele é Senhor na terra. Deus é o Deus de cura. Deus é um Deus de milagre. Ele já fez milagre na minha casa. Minha esposa, aos 16 para 17 anos, sulfurou o apêndice, foi para o útero, foi não sei para onde lá, tirou um dos ovários, e o médico disse, você não vai ser mãe. O médico falou, mas o médico dos médicos não tinha dito nada. O rei dos reis, amado, tem 2 filhas. Naquilo que não era possível, se tornou possível. Eu não posso deixar de falar do milagre dele. Eu não posso deixar de dizer que Ele é esse Senhor. Entendeu, querido? Porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Se Ele te chamou, Ele vai cumprir a promessa dele sobre a sua vida. Se a promessa não veio ainda, fique calmo, ela virá. E não é só financeiro, é bênção sem medida. Saúde, Deus vai abençoando, querido. Eu pesava 178 quilos. Viajei 17 horas entre Lábrea e Aldeia. Cheguei com cãibra até no pensamento. Rapaz, não tinha nada em mim que não estava travado. Fiquei 2 dias lá, pastor,
sem ir no banheiro, porque como que vai com cãibra para tudo quanto é lado, o joelho não dobrava. E quando eu fui e entrei no banheiro, aquela tabuinha, aquela casinha assim e tal, quando eu pisei, ela fez assim. Falei, Jesus, agora eu vou para dentro do buraco. Já pensou, meu querido? Cair dentro de um buraco desse? Não ia prestar. Aí eu aprumei, ela foi para o outro lado. E acabou até a dor de barriga. Ó. Mas vale a pena. Vale a pena servir ao Senhor. Eu voltei do banheiro naquela noite, pastor. Quando eu cheguei no corredor da escola onde eu estava alojado, eu vi assim, ó. Falei, rapaz, larga a mão de você. Eu não vou ficar preocupado com você, não. Ele vai dormir. Eu vou. Pode suspirar, pode gritar, mas o evangelho chegou nesse lugar. Você não é dono mais. Você não é mais dono. E fui pro quarto. Deitei na rede e fui dormir. Não vou preocupar se o diabo, porque Deus já disse para mim e para você que Ele é o Senhor no céu e não é. Então, para que eu vou ficar desesperado? Fui dormir. Na outra noite vem ele de novo. Eu fui ao banheiro, é longe, passei no meio dos cupuaçu, caiu um cupuaçu atrás de mim, pá! Fui no banheiro, voltei, fui tomar café na casa do casal lá no outro dia cedo. Ele falou assim, professor, quem estava com o senhor ontem à noite, madrugada? Veio comigo? Só o Espírito Santo. Falou, não. Tinha uma pessoa atrás do senhor. E ela que pegou o cupuaçu e jogou nas suas costas. O senhor não bateu no senhor? Falei, em mim não. Em mim não bateu nada. Falei, eu sei o que é. Ele chama Lúcifer, Satanás, o inimigo das nossas almas. Ele tentou me impedir de ir várias vezes. Mas Deus é Senhor na onde? No céu e na terra. Mateus, eu não sei nem, já está na hora já? Rapaz, porque se dá a palavra para pastor é complicado, né? A missionária que está pregando lá no encontro, ela falou assim, ó, meu relógio até estragou, para não ter problema, arrumaram um relógio para ela. Mateus 24:14. Verdade. Mateus 24:14. O pastor já falou o texto. E será pregado este evangelho do reino. Aonde? Por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Lê novamente, querido. Olha que palavra profética do nosso mestre. Foi ele que falou. Não foi ninguém mais do que o mestre que disse: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. O próprio mestre é o exemplo. O próprio Jesus é o exemplo desse evangelho. Porque ele podia muito bem, querido, não ter descido do céu. Ele podia muito bem não ter dito para o Pai, eu não vou. Jamais. Eu sou filho. Não descerei à terra. Mas ele não fez. Ele desceu à terra. Nasceu, viveu. E lá na cruz, ele dá uma palavra dizendo assim: tetelestai. Está consumado. Foi pago. Eu paguei o preço. Tetelestai. Não há dívida. Não há mais dívida. Nós não devemos mais nada. Tetelestai. Você está seguro. Eu sou o Senhor. Eu sou aquele a quem ama, que serve, que veio na terra, que viveu 33 anos, que foi levado à cruz do Calvário, aquela cruz maldita. Mas eu sou o Senhor. Eu dou a vocês vida e vida em abundância. O próprio mestre, quando as pessoas aglomeravam, os discípulos diziam: Senhor, não deixa, não deixa, fique tranquilo. A mulher do fluxo de sangue toca nas vestes dele.
E os discípulos disseram: não, é muita gente te empurrando. Falou: não, de mim saiu o poder. Agora a vergonha de uma mulher, por causa da situação, 12 anos assim. Jesus está saindo de Naim, e aquela mãe viúva perde o seu herdeiro, o único filho. E na saída, quem está chegando na cidade? Jesus. Aí Jesus olha e diz para ela: não chores mais. Não precisa chorar, filha. O dono da vida está aqui. Eu sou a ressurreição e a vida. E ele toca naquele caixão e aquele jovem volta à vida. Sabe por quê, querida? Culturalmente, aquela mulher estava com problema. Ela não tinha marido e não tinha filho. Ela não tinha sustento. Ela não tinha mais. E culturalmente também ela não podia arrumar outro, né? Em alguns lugares, na época. Quando Jesus recebe a notícia do seu amigo, Jesus estava perto de Lázaro. Mas ele gastou quantos dias para chegar? Jesus estava ali a cerca de 5 quilômetros, vamos dizer assim, né? Do seu amigo. E ele morre. E quando ele chega lá na cidade, as irmãs falam com ele, e ele diz: eu sou a ressurreição e a vida, fique tranquila. 4 dias se passaram. Jesus vai ao sepulcro e diz para Lázaro: Lázaro, sai para fora. Um dia ele também nos tirou da morte. Um dia ele também nos deu vida. Nós estávamos mortos, diz Efésios, em nossos delitos e pecado. E agora a pergunta é: diante de tudo isso que nós temos visto, o que nós temos feito para ele? O que eu tenho feito como servo dele? Ah, você vai para um outro país. Ah, não, Senhor, vamos deixar quieto isso. De repente Deus já te chamou para a Índia, Deus já te chamou para a África, Deus já te chamou para o próprio Brasil, Nordeste, Sudeste. Eu não sei para onde Deus te chamou, mas aí eu e você ficamos: não, mas é difícil. Irmãos, Deus é o Deus que supre. Eu estava indo para Lábrea, eu tinha R$150 na conta, e Deus falou que eu ia para lá. Falei: tá bom, Senhor. Eu vou lá na rodoviária. A passagem na época estava R$240. Falei: eu tenho 150. Não vou olhar a conta. Não, porque está aqui no aplicativo, né? Falei: não vou olhar. Cheguei lá na rodoviária, falei: eu quero a passagem para Porto Velho. Para que dia? Para tal dia. Você vai pagar no dinheiro ou no cartão? No débito. Passou lá, pagou. Falei: Senhor, não vou. E sabe, a gente é muito pecador. A gente quer olhar. Rapaz, pensa na mão que coçou para abrir o aplicativo do banco, para poder olhar. Mas será quanto que ainda tem? Eu tinha 150, paguei 240. E agora? Você vai. Cheguei em casa, depois do almoço, abro o meu e-mail. Aí está lá uma mensagem para mim: ó, o senhor me desculpe, o senhor não me conhece, mas eu fiz um negócio aqui para abençoar o senhor. Falei: amém. Que eu olho lá, querido, uma passagem aérea de Lábrea, de Porto Velho para Lábrea e de volta. Sabe qual que é uma das coisas mais fantásticas desse nosso Deus? Eu ia sair numa terça-feira à noite, a passagem era para quarta-feira, 10 horas da manhã. Eu cheguei em Porto Velho e fui direto para o aeroporto. Na rima, essa pessoa de Minas, eu sei que é de Minas, mas não conheço. E não sei como que ele conseguiu o meu contato, também não sei. E não vou discutir também, porque Deus fez. E sabe, querido, quando eu cheguei em Lábrea, eu fui à beira do rio Purus e disse para o Senhor: Senhor, é esse rio que eu tenho que subir, ou a pé, ou de barco, eu não sei, ou a nado eu não consigo. Mas se o Senhor falar para mim andar na água e abrir como tu abriste lá para Moisés, eu vou entrar na água e vou embora. Mas o Senhor mandou eu aqui. Aí ele disse no meu coração: vai ao banco agora, meu filho. Aí eu fui no banco. Aí eu olhei, tinha R$1.800. Toda a despesa da viagem naquele momento,
transporte de barco, combustível, alimentação. Na época eu ficava num hotel. O dinheiro que eu falei pro cara do hotel: ó, eu vou entrar, eu não sei. Quando eu voltar da viagem eu pago o senhor. Não, pastor, ele já me conhecia, né? Fica tranquilo, pastor. Falei: rapaz, e agora, né? Já vou fazer dívida sem poder fazer. Mas ele me abençoou também. Diminuiu o valor, conseguimos, deu tudo certinho. Ele é Senhor no céu e na terra. E a obra é dele. O que a Bíblia diz? E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo. Todas as nações, todos os povos vão ouvir de Jesus. Às vezes nós queremos que Jesus volte logo, né? Um dia um amigo falou para mim assim: eu não vejo a hora de Jesus voltar. Ele vai voltar para você. Não, você não quer que ele volte? Volta para você. O evangelho não foi pregado ainda. Se já está querendo ir, vai sozinho, né? Vai para o céu logo. Mas deixa o evangelho caminhar. Deixa as pessoas se levantarem, igrejas, povos, pessoas, porque a responsabilidade é da igreja. Atos capítulo 2 nos ensina isso, querido. A igreja ia de quê? Casa em casa. Eles iam, visitavam, falavam, oravam, pregavam, davam o que tinham, faziam acontecer. E nós, quem fazia crescer a obra lá no final do capítulo 2? O Senhor acrescentava os que iam sendo salvos. Então não somos nós, é Deus. Eu preguei para um espírita uma vez. Falei de Jesus para ele, eu e o missionário americano. O cara falou: eu quero, mas eu não posso. Falei: amanhã a gente volta aqui. Voltei no outro dia, ele estava tudo apanhado, tudo cortado. Falou: você lembra desse armário? Eu falei: lembro. Tudo quebrado o vidro. Ele levou uma surra, porque ele era pai de santo. Eu falei: Deus quer te libertar disso. O Senhor nos chamou para isso. Isaías fala sobre isso. Libertar os cativos, os oprimidos. Não é isso que a Bíblia diz? Ele nos chamou para isso, querido. E não há capeta que resista esse Deus, porque Deus é fiel. Uma vez num culto, num evento, alguém possesso veio para cima de mim. Pastor, segura. Eu falei: não, deixa quieto. Ele vai te bater. Não vai bater. Se eu não vai bater. Eu falei: em nome de Jesus. Cai no chão aí. Caiu. Eu não vou pôr a mão. Eu não vou abraçar com o capeta, que eu não aguento, que ele é mais forte. Me chamaram uma madrugada, pastor. Eu fui lá em Cuiabá, lá no Cochupó, no bairro onde eu morava. Pastor, tem um cara bravo lá, já quebrou as coisas na casa dele, e papapá, e a mulher está vindo na igreja. Aí eu fui lá, madrugada. Aí entramos. Eu não tinha visto o cara ainda. Ele estava no quarto, acho que dormindo. Eu falei: não, eu já vim aqui, eu vou orar pela senhora, orar pela família. 3 horas da manhã, aí eu comecei a orar. Lá ele gritou. Rapaz do céu, uma voz assim, estremeceu a sala. Quando o cara saiu do quarto, pastor, um guarda-roupa de 10 portas, o cara é um monstro. Eu falei: meu Deus do céu. Que eu olho para os meus 2 diáconos, não estava mais. Abriu fuga. Se tem os diáconos não fazem isso aqui não, né, pastor? Tem que abraçar, né? E aquele homem veio, eu falei: em nome de Jesus, você vai cair por terra. Aquele caiu em cima do sofá, que quebrou. Eu falei: cai lá, aqui em cima de mim não. Oramos com aquele rapaz. Ele trabalhava numa empresa, a turma fala que ele brincava de pegar. Ele trabalhava lá na escola, era lá na Beira Rio. Ele pegava 10, 12 caixas cheias de bebida e ficava assim. Aí pegava do outro lado. Eu falei: rapaz, se você dá um tapa em nós, já era. Mas foi liberto, foi salvo. Hoje serve ao Senhor. A palavra, ela tem que ser pregada. Eu tenho um amigo que já está com o Senhor. Ele morreu lá no Nepal, na Índia. A igreja foi levada para o mato e disseram para ele: pastor, vai embora. Falou: não,
Eu preguei o evangelho para vocês, eu estive com vocês todo esse tempo, eu vou junto com vocês. E ele entrou na mata junto e falou para a família: Deus vai honrar vocês, mas eu não posso abandonar meus irmãos. E ele foi queimado junto com aquele povo. 400 pessoas foram queimadas na região do Nepal na época. Eu conheci ele, eu dei aula de missões também, lá em Trindade, Goiás, lá na MCM. Eu conheci ele lá. E ele não abandonou a igreja e morreu junto com aqueles irmãos. Há muitas guerras, há muitos impedimentos. Nós não queremos ir. Mas sabe, querido, a certeza de que vai ser cumprida a tarefa e será pregado, porque o próprio Jesus anunciou isso. Esse evangelho vai ser pregado porque nós temos que olhar a extensão dessa tarefa em todo mundo, em todas as nações. Eu tenho que olhar as nações, eu tenho que olhar todo mundo, mas a nação pode ser do seu lado. Nós temos indígenas aqui na região que também não ouviram do evangelho. Essa extensão da tarefa está aqui, querido, para todo mundo, para ir. Nós temos um desafio, porque existem igrejas do mundo que já entenderam a responsabilidade de levar o evangelho de Cristo para todas as nações. Olha o nosso desafio como igreja: há 7.000 povos no mundo não alcançados, há 3.000 povos sem nenhuma presença de cristão lá, 1.600 línguas não tem nada traduzido em seus idiomas. Nós temos um grande desafio como igreja do Senhor. Na nação indígena são 350 povos e somente 7 tem a Bíblia toda traduzida para eles. 7. O comprei junto com algumas etnias, estão fazendo a tradução, terminando agora. Terminaram o livro de Neemias. Para os Palmari, para os Caxinauá, para os Chavantes, os Deni, tem mais outras etnias. O encerramento é agora, final desse mês. Zoró, Gavião, Zoró, terminaram o livro de Neemias. Não tem a Bíblia toda, ainda precisa, querido. E no mundo todo há 1.600 línguas que não tem nada registrado no idioma deles. Nada. A tarefa é grande. A missão além está trabalhando direto para isso, para que o evangelho seja traduzido para a língua dos povos. Há nações indígenas que não entendem o que é pecado. O que é pecado para você e para mim, para eles não é pecado. O pecado para eles é a vergonha. Quando se descobre o que ele fez, aí é pecado. Aquilo que é consequência para nós é pecado para eles. Nós temos 3 etnias ali, querido. Não tem relacionamento de namoro entre as tribos do norte do país. O sexo é o namoro deles. Se gostou, continua. Se não, segue seu rumo e eu sigo o meu. Nós tivemos um problema recente. Tivemos que mandar 2 casais de alunos embora. Lá não tem mato, né? Na escola. Acharam eles no mato. Porque é comum. Não é pecado. Pecado é se descobrir. Aí vem a vergonha. Existem coisas culturais. Alguém falou da cosmovisão, acho que foi o pastor. A cosmovisão de mundo deles é diferente da nossa. A nossa cosmovisão também em relação a eles é diferente. Aquilo que para mim não tem problema nenhum, para eles tem. Aquilo que para nós não tem, para eles tem. Nós convivemos ali, querido. Nós temos visto diariamente as lutas que tem. Existem povos já mais avançados, sim. Os Terenas, há mais de 100 anos o evangelho chegou. Os Ticuna, há mais de 100 anos. Mas recente, cerca de 30 anos atrás, aqui na nossa região, eles comiam um ao outro. Eram
matavam e comiam. Não era uma questão, não é caça, mas eram pessoas. Se na guerra, nos problemas, a criança chorava, eles matavam a criança sufocada, para que o inimigo não viesse e matasse eles. O sacrifício era a criança. Existem dentro das culturas algumas coisas que prendem esse povo. Eu fui pregar lá nos Parecis, no povo Pareci. Cheguei no período de luto. E aí a palavra era: a jararaca vai falar. A jararaca é que vai falar conosco. Crentes, querido, irmãos da igreja, mas que ainda não tinham deixado a pagelância. E a jararaca nada mais é do que uma flauta. Não é um animal, não é a cobra, é uma flauta. O pajé vai lá, entra na casinha, pega a flauta, toca. Aqueles é o que vai determinar a parte espiritual do seu povo. Estão presos ainda. Os Apurinã têm um outro problema. Quando eles vão baixar, como eles falam, baixar para a cidade, a criança vem para a canoa. Eles têm que assoviar, porque o espírito da criança ficou lá. Aí a mãe ou o pai assovia, porque aí o espírito vem. E aí perguntaram para mim um dia: professor, o que o senhor me diz disso? Eu falei: não tem como. Não tem como o espírito ficar na casa. Se a criança está aqui no barco, ela só não vai ter o espírito se ela morrer. Mas também o espírito não vem. E a luz da palavra foi ensinando. Eles começaram a chorar, alguns irmãos, porque eles faziam isso, querido. Assobiavam, para que o espírito da criança voltasse. E se morreu alguém no rio, eles não passavam lá, porque o espírito da pessoa está lá e vai matar ele também, ou afogado de alguma forma. Isso com os apurinãs. Culturalmente, a dança da cobra. Os apurinã têm uma dança que nada mais é do que o estrupo coletivo de meninas. Sabe, querido, existem coisas da cultura que não são boas, mas existem coisas da cultura que são boas. Os Joró, por exemplo, dançam a noite inteira, mas eles dançam cantando: um dia Jesus veio, um dia Jesus viveu, morreu e ressuscitou e vai nos levar para o céu. Essa é a música. As músicas são voltadas a essa obra de Deus na vida do povo. Mas antes não, eles cantavam para os espíritos, bebiam para os espíritos. Os Joró têm uma facilidade de vômito. Eles falam no Amazonas, em algum lugar, fala de... não é vômito, tem um nome lá que eles usam, né? Provocar. A criança está provocando. Para mim, provocar está caçando briga, né? Mas para ele é outra coisa. Para os terenas, o sentimento é no estômago. Não é no coração, não é no estômago. Porque aí eu perguntei um dia: mas por quê? Porque se tiver vazio, não estamos bem. Se tiver cheio, legal. Eu falei: meu Deus. Aí quando eles dizem Itukoviti, que é Deus, vem, não é aqui, é aqui, porque é o sentimento deles. Existem muitas coisas dentro das culturas, dos povos. Aí entra a nossa cosmovisão desse povo. Uma perspectiva eclesiástica em mais de 2 mil povos alcançados. A igreja está localizada. A igreja tem que estar localizada em lugar onde a facilitação de ir é importante. Nesses países onde alguns, ou a Índia, na Oceania, ou Europa, e em outros lugares, está começando a despertar para o Evangelho. Lá da onde saiu, do século 17, algumas coisas para o Evangelho. Morreram, fecharam. Igrejas na Holanda fechadas, igreja na Alemanha fechada. Eu conheço 2 missionários que estão trabalhando a revitalização de igrejas na Alemanha. Estados Unidos também, uma época, os cultos não eram presenciais. Não precisava entrar na igreja. Estacionava igual os Fred Flintstone naqueles filminhos. Quem é da época do Fred Flintstone?
Tem uma geração minha aqui, ó. Que joia. Eu não sei se vocês da geração mais nova já assistiram, já viram. Passou filme, né? Mas ele para num cinema aberto, né? Assim estava nos Estados Unidos algumas igrejas. O pastor pregava, lançava lá, ninguém entrava para dentro do templo. Amado, Deus tem chamado-nos para levar o evangelho, para restaurar vidas, para ter comunhão uns com os outros, de estarmos juntos, igual os irmãos estavam aqui, querido. Que maravilha, adorar ao Senhor, abraçar, chorar, cantar, pular. Eu vou em várias igrejas, como missionário, vou pregar. Tem igreja que parece que está descendo neve. Tem, amado. Eu tenho que ir, não tem outro jeito. Eu prego lá também. Mas que trabalham também, que precisam trabalhar. Eu sou mantido por uma igreja assim, que é uma igreja que me ajuda, mas ela acha melhor dar do que ir. Nós precisamos ir. Nós precisamos avançar. Nós precisamos caminhar. Como nós vamos caminhar? Testemunhando. Como testemunha. Aqui o texto aqui, ó. Verso 14. Para testemunho a todas as nações. Às vezes não precisa pregar, mas o seu e o meu testemunho vai falar muito alto. Eu conheço um missionário que trabalha lá na Turquia. E sabe o que ele faz? Ele é comentarista esportivo lá, que ele não pode falar que ele é missionário. Quando ele veio no Brasil, ele pede para não tirar foto. Já viram alguns que... Por causa da perseguição. E aí teve um soldado da Turquia que matou o colega. Então, na Turquia, ele falando que tinha duas possibilidades. Você vai preso por 20, 30 anos, ou você vai sair de um país para um outro país, fica 5 anos lá, cumpre o... E o cara era muçulmano. E aí ele falou, e agora? Pedi socorro para ele. Tem como o senhor me mandar para o Brasil? Para sua família? Eu falei, Jesus amado, e agora? Meu irmão é pastor, meu tio é pastor, meu pai é pastor, meu primo é pastor, e membros de igreja, todo mundo envolvido com a obra. Como que eu vou mandar esse cara agora? Porque ele não sabe que eu sou. E ele orou por alguns dias, falou, Senhor, e agora? Me dê uma luz, porque eu não sei o que fazer agora. O Senhor falou para ele, fala a verdade. Fala a verdade para ele. Mas Senhor, eu não posso. Ele é soldado, ele é primeiro tenente, sargento. Ele é um cara do alto escalão do exército aqui da Turquia. Fale para ele quem você é e quem eu sou para você. E ele falou para aquele muçulmano quem ele era e para onde ele ia. Ele ia para o meio de um povo cristão. E eu conheci esse rapaz 2007, lá em Palmas. Chega aquele cara com aquele roupão, sabe, os panos na cabeça, e entrou na igreja. Aí eu falei para o meu pastor, você está enrolado agora. O cara veio. Sabe quantos dias ele resistiu? 5 dias. 5 dias ele resistiu. Aí, como ele falava em inglês, tinha algumas pessoas na igreja que falavam, ele falou em inglês que ele precisava de Jesus. Ei, querido, que bênção, ele não foi embora, ele mora em Roraima, ele apoia missões. Deus transforma, Deus muda, mas com o testemunho. Aquele pastor, ele dá um testemunho de cristão lá onde ele vive, onde ele anda. E ele viu nele, falou, esse cara é confiável. E testemunha. As pessoas vão saber por causa do nosso testemunho. Quem você é em Cristo, quem eu sou em Cristo Jesus. Eu acompanho as mensagens aqui da igreja. Esse dia o irmão falou, não sei se foi agora, sobre... Eu estava lembrando agora, sobre responsabilidade, se não me engano, né? Nós somos responsáveis. O pastor também pregou esses dias. Eu acompanho o pastor Luiz também nas viagens dele. Eu fico acompanhando, viu, pastor? Eu estou ali. Eu acompanho a igreja. Mensagens aqui, falando da nossa responsabilidade, falando do compromisso.
da visão do reino, do alcance às pessoas. Eu falei uma vez na igreja, lá em Cuiabá, lá no Cochipó, eu falei, se você mudar a sua rua, as pessoas vão ficar tristes ou elas vão soltar fogo de alegria, falando, graças a Deus, esse crente enjoado mudou da minha rua? Ou nós vamos deixar saudade? Porque é o nosso testemunho, é aquilo que eles olham e veem, como foi com Paulo, a leitura, os irmãos leram aqui. Que testemunho de Paulo, que testemunho de Pedro. Quem era Pedro? Pedro, um homem que negou, mas por outro lado ele dizia, só tu tens a vida, só o Senhor tem a palavra. O apóstolo Paulo viu Estevão morrer, mas a caminho de Damasco, a história daquele homem é mudada por um encontro pessoal com Cristo. Ele passa a ser testemunha viva do Senhor. Quando ele era para ser açoitado, ele disse, vocês não podem me bater, porque eu também sou cidadão romano. Ele tinha autoridade, ele tinha, querido, e aí ele prega esse evangelho. Ele chega em Atenas e diz, olha, eu conheço esse Deus que vocês falam que é um Deus desconhecido, lá em Atos. E aí ele prega o evangelho para aquele povo. As pessoas param para ouvir. Ele testemunha, porque conheciam quem era Paulo, quem era Saulo de Tarso. Eles conheciam quem ele era. As pessoas sabem quem nós somos. Às vezes eu ando lá na rua de Pimenta, ô pastor. Aí minha filha pergunta, quem é, pai? Não sei, mas me conhece. As pessoas olham para nós, querido. Ela sabe quando você vai no mercado, quando você vai no shopping aqui de Cacoal, quando você vai na abastecimento. Eles conhecem, eles sabem quem nós somos. Eu preciso viver essa vida de testemunho, para que o evangelho transforme outros. E agora nós estamos envolvidos com os indígenas para que eles façam isso, para que eles vão até seus parentes, para que eles possam testemunhar desta verdade bíblica, real, salvação, transformação. A igreja precisa apoiar aqueles que são chamados, que são testemunha. Lembra que eu contei o testemunho do pastor lá? Aí no final do culto ele falou assim, nós somos o arco e a flecha. Não, ele é a flecha e nós somos o arco. E a gente precisa enviá-lo, a gente precisa abençoar missões. O pastor, ele nunca tinha ido em regiões assim. Eu estou acompanhando ele essa semana. Ele está lá em Arapupazinho, no Pará, entre os ribeirinhos. Ele está lá. Ele nunca tinha ido. A igreja abençoou o missionário que está lá. Agora ele foi. Eu já convidei ele para ir no Amazonas. Não sei se ele vai, porque aí é outro contexto, né? O pastor vai. Nós vamos lá. Este ano ainda, pastor? Nós vamos. Precisamos ir. Você sabe, querido, que Labra é uma cidade portuária, igual era Corinto. E ali desembarca pessoas de todos os lugares. Eu quando vou a Labra, pastor, eu fico lá na praça. Aí passa o Jamamadi, passa o Jamidawa, passa o Deni, passa Palmari, passa Purinã, e vai passando, e eu vou cumprimentando. Ei, bom dia, boa tarde. O cara acha que eu sou louco, né? Oi, o senhor tá bom? Aí vem um e senta. Quem é o senhor? Falou, eu sou Lenine, e você? Eu sou fulano. O senhor de qual etnia? Eu sou Deni. Eu sou preto. Eu sou da etnia dos pretos. E começo a conversar com ele na praça. E aí vai. O senhor mora onde? Falei, eu moro em Pimenta Bueno. Quando o senhor vai visitar a gente? A hora que vocês liberarem, eu vou. Entendeu? O Jamamadi me convidou esses tempos atrás que eu fui lá. Ele falou, nós queremos convidar o senhor para ir lá na nossa aldeia. Eu falei, eu vou. Vamos combinar. Estou conversando com ele. Não é tão longe de Lábrea, mas é longe também. Porque longe para nós, para mim longe, é longe. Não, professor, é pertinho. Eu falei, mas quanto tempo? É umas 6 horas de rabeta. Para mim é longe. 6 horas dentro do rio é muito tempo.
Você sai de Lábrea, 6 da manhã, você vê o sol entrar, vê o sol ir e vai embora à noite. Na penúltima viagem que eu fui, passamos a noite toda. Deu problema no barco, motor pifou, e amarra daqui, amarra dali. O senhor tem um cardaço aí? Falei, tem que abrir a bolsa aqui. Achei. Eu fiquei com o meu tênis sem cardaço, porque tinha que amarrar o motor, tinha que amarrar não sei o quê. O senhor tem mais alguma coisa? Eu falei, rapaz, deixa eu olhar aqui. Minha mulher colocou o tal de fio dental para dentro, não tem dente direito mesmo. Pode usar isso aí, e amarrou. E foi indo. Aí o outro, paramos no meio do mato lá, falou, professor, o senhor quer ir no banheiro? Eu falei, eu quero. Eu vou parar na lanchonete ali, no escuro, não tinha nada. Eu falei, e agora? Ele falou, só sobe reto aqui. Nós estávamos numa praia. Aí ali, daqui uns metros, tem um mato ali. Eu falei, beleza. Aí eu fui lá. Na volta, estava dentro da canoa. Eu olhei para as estrelas, olhei para uma árvore, fiquei olhando para ela. Falei para o irmão que estava comigo, olha para aquela árvore. Ele falou, por quê? Eu falei, não, olha lá, eu acho que eu estou louco. Olha lá. Aí ele olhou. E nós começamos a ouvir a guerra. Espada. As trevas contra a luz. E Deus falou assim, vocês vão chegar. Querido, era uma luta, uma guerra espiritual. Quando nós chegamos de volta, alguém ligou e disse assim, pastor, semana passada eu orei a semana inteira pela sua viagem de vocês. E numa noite eu vi guerra. Falei, que dia que foi? Foi tal dia, foi no dia que nós vimos a guerra, os anjos guerreando contra o inimigo. Eu não sei, querido, eu acredito em algumas loucuras assim. Às vezes me chamam de... que eu sou um pentecostal ao extremo, eu não sei, né? Se eu sou, sei. Mas nós temos que ter a visão espiritual. Nós temos que ter essa visão da guerra, mas não para perder a guerra, de saber que nós temos um Deus que levanta os seus anjos para guerrear a nosso favor. Eu acredito que o anjo do Senhor de fato acampa ao nosso redor. Ele nos defende. Porque já tentaram matar o pastor Mário, não foi uma nem duas vezes aí na reserva. Já armaram tocaia para matar ele, não conseguiram. Não viram ele passar. Quem conheceu o pastor Mário aqui? Olha o tamanho do negão. O cara não vê ele. Está lá com a frecha, com veneno na ponta. Eu falei, vai passar aqui, vai morrer. Mário passava, ele não via. Porque Deus é o Senhor da obra. E já foi alcançado. Tem 2 igrejas implantadas na reserva. As pessoas podem ir contra a sua vida, querido. Sua família pode ir contra. Eu sei o que é isso. A minha esposa e eu sofremos por muitos anos por causa disso. As nossas famílias, por mais que sejam cristãs, não entendiam isso, não entendiam o chamado. Minha sogra, muitos anos, revoltada comigo, porque eu tirei a filha do coração de perto dela. E um dia ela me chama e diz assim, agora eu entendo o seu chamado, Lenine. O que Deus tem chamado você. Minha sogra está viva ainda. Meu pai, quando eu fui para a escola, ele disse para mim assim, que em 6 meses eu ia voltar. Você não vai dar em nada, Lenine. Palavra animadora. Peguei aquilo como, falei, vou guardar isso aqui que vai ser diferente. Quando eu fui casar, eu já vou terminar, querido. Meu pai disse para mim assim, foi lá na casa da minha sogra, falou, não deixe sua filha casar com meu filho, ela vai passar fome. Falei, mas rapaz... Passaram-se os anos. Em 2005, eu vim para o velório de um grande amigo. Eu morava em Goiás. Eu vim para o velório dele. Fiquei na casa dos meus pais. Aliás, ele não tinha falecido ainda. Tecnicamente já, né? Oficialmente não. Aí eu estava dormindo na casa do meu pai, minha mãe. Uma madrugada, eu dormi no sono cansado, porque tinha chegado do hospital por volta de meia-noite, 1h. Às 3h30 da manhã, meu pai entrou, eu estava dormindo na sala, ele foi lá e me acordou. Falou, filho, eu preciso conversar com você. Eu falei, pai, agora, não pode ser amanhã, depois que eu acordar. Eu, não, agora. Aí minha mãe veio também. E ele sentou do meu lado, estava deitado no chão, ele sentou do meu lado, ele e minha mãe. Disse, eu quero pedir perdão para você, filha.
Perdão de quê? Eu nem estava. Eu com sono, querendo dormir. Ele falou: porque eu falei duas coisas para você. Quando você foi para a escola de missões e quando você foi casar. Deu aquele. Eu fiquei olhando para ele. Eu nunca tinha visto meu pai chorar. Meu pai era aquele homem que não chorava na frente de filhos. Foi criado assim. Meu avô dizia: você não chora. Homem não chora. E meu pai não chorou. Eu nunca vi meu pai chorar. Mas naquela madrugada eu vi ele como uma criança. Chorando, chorando, chorando. Me abraçou, pediu perdão. Eu falei: não, pai, eu já perdoei o senhor. Falou: não, mas você precisava ouvir de mim. Minha mãe me abraçou. Choramos ali. Oramos ali. Aí acabou meu sono. Porque eu sou mole para chorar. Você não sabe o quanto que eu estou segurando aqui para não chorar. Eu sou mole para chorar. Eu choro mesmo. Não tenho vergonha não. Naquela madrugada Deus restaurou a nossa comunhão. Não que não tinha comunhão, mas restaurou ela. E meu pai em 2011 faleceu. Minha mãe em 2013. Mas em 2011 eu estava na aldeia, quando conseguiram me avisar que meu pai tinha tido um AVC hemorrágica. E aí eu tinha compromisso. Falei com o pastor, falei: olha, eu não vou poder acompanhar mais, porque eu preciso voltar para Cuiabá. Meu pai está muito mal. E aí ajustaram a viagem minha, eu voltei. Papai ainda ficou 15 dias. E estava nesse processo de Pimenta, já era para mudar para Pimenta Bueno. E eu comecei a segurar naqueles 15 dias. Aí eu fui na igreja, pastor tradicional. Você não ouvia nem um cabelo cair no chão. Você ouvia o cabelo cair no chão, bem tradicional. Ele estava pregando, ele parou de pregar. E ficou me olhando. Tradicional até no rasto. Assim diz o Senhor. Deus mudou o contexto de vida dele naquela noite. Disse: assim diz o Senhor. Nada impedirá de você ir para onde eu estou mandando. Esta semana eu resolvo o teu problema. E ele recolheu meu pai, que era o impedimento de eu vir para Rondônia naqueles dias. O cara era tradicional, reverendo Luiz, apóstolo. Até no suspiro. Ele não aceitava e Deus usou ele. Aquela mula, eu falei para ele: você é uma mula, mas Deus te usou. A partir daí ele não foi mais o mesmo. Deus, ele nos chama. Eu falo que vou encerrar, mas eu preciso encerrar, porque eu tenho que. E o resultado de tudo isso é glorioso. Virá o fim, mas depois que todas as nações forem alcançadas. Mas aí nós temos que fazer a diferença, querido. Nós temos que fazer a diferença. Minha mãe faleceu em 2013. Mas eu não tenho só meu pai e minha mãe, tenho meus irmãos. Eu tenho meus primos, eu tenho família em Cuiabá. Tenho sogra, tenho cunhada. Mas em 2018, Deus também leva meu irmão mais velho. Bem, foi maio de 2018. Minha mãe foi em maio de 2013 e meu pai em abril de 2011. O vínculo mais próximo ficou só uma irmã, de pai e mãe. Que eu tenho outros irmãos que meu pai era meio perigoso. Eu tenho mais irmãos fora. Papai tinha filhos fora do casamento. Até quando eu fui pregar no casamento de 50 anos dele, falei para meus irmãos: não vou pregar. Não, você tem que. Eu falei: não posso. Eu não posso mentir. Não, mas prega. Gente, vai dar problema, vai acabar a festa. Mano, mas você é o pastor da família. Eu falei: eu sei. Mas se eu pregar a verdade, papai vai fazer um escândalo aqui. Porque eu não posso mentir. Aí insistiram, pastor, eu fui pregar. Falei: nós estamos comemorando hoje 50 anos de fidelidade de minha mãe para meu pai, e não de meu pai para uma mãe. Eu falei, eu avisei vocês que ia dar problema. E naquele dia, depois que terminou o culto, ele veio me procurar. Que história que é essa que eu não fui fiel com sua mãe? Olha lá, Denair está ali, Evanir está ali, Evair, e fulano está ali.
Só 3. Estou mentindo? É. Acabou a conversa do velho. Mas mamãe foi fiel ao Senhor. Sabe, querido, quando Deus... É questão de testemunhar. Minha mãe era uma cristã fantástica, de oração. 35 anos de estado. Ela foi professora. Ela foi professora de Lourenberg e Nunes Rocha. Não sei se os irmãos lá de Cuiabá. Foi ele que aposentou a minha mãe. Quando ele pega os documentos, ele era da Casa Civil. Quando ele pega os documentos, aí ele lá nos documentos já tinha 5 anos o documento de pedido de aposentadoria da minha mãe. Ele olhou lá e ligou. Naquela época só eram poucos que tinham telefone em casa, né? Ligou para minha mãe. Falou: a senhora é a professora Conceição? Ela falou: sim. Eu fui aluno da senhora. A senhora me ensinou a ler e escrever. E está em minhas mãos um documento aqui da senhora. Mas quem está falando? Mamãe falou para ele. Falou: Lourenberg. O Beguinho? É. A senhora a partir de hoje não precisa mais ir para a escola. A senhora pode ficar em casa, a senhora está aposentada. Acabou o seu problema. 5 anos engavetado. Minha mãe foi professora por muitos anos. E Deus a levou com câncer. Minha mãe teve um câncer que em 21 dias a levou. Mas uma coisa que eu nunca vi no rosto dela nesses dias era dizer assim: Deus não me ama. Olha que a situação que eu estou. Fui fiel a Ele. Não. Encontramos cartas. Ela dizendo assim: como tu és bom, Deus. Tu és fiel. Eu não quero que meus filhos achem que o Senhor é ruim. Várias cartinhas. Minha mãe gostava de escrever. E ela escreveu isso. Chegou o fim para ela da vida aqui na terra, mas a eternidade toda com o Senhor. Há muitas pessoas em todos os lugares que precisam saber disso, querido, que ainda não ouviram do Evangelho. Existe uma etnia aqui chamada Piripicura, ou o povo sem rastro, ou ele tem outro apelido. Eles estão aqui da região de Mato Grosso e Rondônia. 243 mil hectares de terra. E estava um deles aqui em Ji-Paraná esses dias, mas eu estava em Cuiabá, não deu de vir para visitá-lo. Há mais de 6 anos eu oro por essa nação. Eles começaram a chegar nas cidades. Eles estão começando a encostar. Eu tenho orado por eles. Deus, salve os Piripicura. Se não for por mim, seja por alguém. Mas que o Evangelho chegue para eles. Que eles não morram sem conhecer o Evangelho. Eu tenho orado por eles. Tenho orado por outros povos. Há um povo que visita o Peru e Acre, que apareceu novamente essa semana. Nós temos orado por eles. Eles andam nus. Eles não têm roupas. Mas eles têm aquilo que nós precisamos levar para eles, o Evangelho, o amor. Sabe, meus queridos, são mais de 120 etnias que ainda nunca ouviram falar que Jesus veio na terra. Nós estamos dizendo que Jesus vai voltar. Eles nunca ouviram falar que Jesus já veio na terra. E eles precisam saber disso. Ah, mas eu não posso ir. Abençoe quem vai. Ore por aqueles que vão. Nós vamos ter agora 4 alunos formando. 2 Apurinã, 1 Panará e 1 Tapaiuna. 2 de Mato Grosso, que é um casal, e o casal lá de onde eu trabalho. Trouxemos ele para estudar. Eles terminam agora, este ano, e vão voltar lá para a terrinha. E é nessa viagem que eu queria que o senhor fosse também. Nós vamos empossá-los lá como missionário apurinã. Só Deus sabe a luta que foi trazê-los para estudar. Só Deus sabe a guerra que foi, querido. E a semana passada tivemos uma luta muito grande lá na aldeia.
o sobrinho dela tentou matar o marido da avó, da mãe do Chaguinha. Ele faqueou o Senhor ainda. Mas dentro do sistema ele não é culpado, mas quem levou a facada que é o culpado. Eu tenho orado por eles. Ela ficou desesperada, o Chaguinha, porque é a mãe dele. E eu, pastor, eu vou ter que ir para casa. Eu preciso cuidar da minha mãe. Eu sentei com ele, orei com ele, falei, não, filho, você não pode ir agora. Você tem seus irmãos que vai cuidar dela. Você não pode ir. Nós vamos juntos. Em dezembro nós vamos juntos para a terrinha. Você veio comigo e você vai voltar comigo. Eu trouxe vocês de Lábrea, da aldeia Terrinha a Pimenta Bueno, e eu vou levar vocês de volta. Nós vamos juntos, no mesmo carro, no mesmo ônibus, no mesmo barco, até chegar lá. Nós queremos entregar vocês à sua comunidade. Não desista. Não é hora de desistir. Às vezes nós somos levados a desistir, porque achamos que não somos capazes. Nós nos sentimos tão inferior, tão problemáticos, que nós não conseguimos amar. Não é verdade. Eu ia desistir. Eu ia desistir da aldeia Terrinha. Mas na volta de uma das viagens, Deus falou comigo, por que desistir? Não tem acontecido tantas coisas? O que é que você quer mais? Não desista. Queridos, os nossos sonhos, os projetos, aqui tem um grupo que está estudando missões. Se Deus te chamou para confins da terra, vá. Se Deus te chamou para a igreja local, fique. Se Deus tem levantado você com recurso para abençoar, abençoe. Às vezes você não vai, mas você tem condições de fazer isso. Não é verdade? E você pode abençoar quem está lá. Mas você também pode ir temporariamente. Eu sou dentista, vai lá tratar dos dentes dos indígenas um dia, dos ribeirinhos. Eu sou oftalmologista, vai lá, faz um tratamento na visão deles, das pessoas. Eu sou técnico de enfermagem, vai lá dar uma injeção na polpa de alguém. Eu sou mestre de obra, vai lá, ensine eles como levantar uma parede. Eu não posso ir porque Deus me chamou, mas eu sou professor, eu tenho como educar criança para que ela aprenda a ler e escrever. Vai lá, querido. Porque esse menino, Chaguinha, ele chama Francisco. Ele veio para o centro Canaã, ele não sabia ler e nem escrever. Porque é uma outra realidade, totalmente diferente da nossa. Nós recebemos aluno ali, irmãos, que não sabe ler e não sabe escrever, com 20 anos, com 25, com 30 anos, mas não sabe. Porque não é isso a prioridade da região. Não tem professores às vezes. E aí nós temos um processo do primeiro ano trabalhar isso, na educação deles, no ensino deles. Eu assumi este ano a coordenação da escola, coordenação acadêmica. Para o ano que vem, os primeiros que vierem não farão todo o curso bíblico no primeiro ano. Eles terão um processo de conhecimento da língua portuguesa que é difícil para muitos deles. De repente você é um pedagogo, você é aquele que orienta. Visite-nos. Vai lá no Canaã, fala, pastor, eu quero dar uma semana aqui, um dia, 2, eu quero ensinar essas crianças. Eu quero ajudá-las a escrever, não só as crianças, mas os adultos também. Para algumas regiões, o português é a terceira língua. A primeira é o idioma deles, a segunda é o espanhol, a terceira é o português, às vezes é a quarta língua.
Eles falam outro idioma de outro povo, mas não falam português. Para alguns, porta é pota, porque não tem o R no seu idioma. Para alguns, não tem pecado no idioma, a letra, a palavra. E eles precisam saber. Então nós temos desafios muito grandes aqui no Canaã. 3 anos de curso, nosso curso é 3 anos. Aí um dia alguém falou assim, tem um rapaz, ele não é indígena, ele pode ir. Falei, pode? Claro que pode. Não é só para o indígena. Se Deus tem chamado você, querido, para os povos indígenas e queira ter um preparo transcultural, são 3 anos no Centro Canaã. E não é caro. Sabe quanto que é para o solteiro? R$400. Você tem café da manhã, almoço e janta. Cama para dormir. Só não pode mijar na cama, senão atrapalha. E teve um aluno que mijava já de 20 e poucos anos. Tem que pôr fralda em você, rapaz. Você está estragando os colchões. Mas depois melhorou. E aí vai. Se você está sendo chamado para trabalhar com os povos indígenas, queira, nós estamos ali, pastor. Para que você estude, viva com eles. São 13 etnias ali. Entre eles a briga, querido. A cultura é forte. Sabe aonde que eles descontam? Campo de futebol. Mas vai no meio. O cara quando está zangado com o outro lá, não briga não, irmão. Não vai pro braço não. Espera o dia do futebol. Aí chega no dia do futebol, ó, no meio. Do nariz para baixo é canela para eles. Aí você tem que trabalhar com eles essas questões também, porque eles também têm raiva, eles também mordem, mas eles também têm sentimentos, eles choram. Os povos não alcançados no mundo precisam de nós para irmos até lá. Que Deus abençoe. Vamos orar? Querido Deus, amado Pai, aleluia, amém. Louvado é teu nome, Senhor. E do cava raçui de canda maraçui te cai. Alamano chu de rando roxica mas liquinuma raço de canda. Amarraço indur em que marrasto atumurus ai tu imacai. Lamassu de canda ramas dica marrasta. E marraço de canda e marrosti fatai-me rustima atumitica na mãe povo sangamai. Remessu de canda ras. Amarraço de bai. Tu imaste de canda. Amarraço de canda ramas. Tu que me rais. Nem me raste-me. Te me rai. Te me cai. Lama rai. Fulibai. Suíte me rai. Oh Deus. Desperta a tua igreja, Senhor. Desperte teu povo para que se levante como uma igreja forte e alcance as ações. Oh Deus, obrigado por essa igreja amada. Obrigado porque o Senhor tem levantado pessoas aqui, Senhor, com o compromisso de servir-te. Muito obrigado pela tua graça, pelo teu amor. Oh, aleluias. Louvado seja teu nome. Tu és grande, tu és tremendo. Louvado é o Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém e amém. Deus abençoe, pastor. Obrigado.